E fala, devs, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós veremos como criar um modelo de IA com um conjunto de dados do Titanic, que é um conjunto de dados, o padrão, né, junto com o Iris e o do Gorjeta, é o conjunto base para você começar a aprender análise de dados e também inteligência artificial, né, aprendizado de máquina. E o bacana desse conjunto é que ele é com dados reais mesmo, né, por conta do Titanic. Então o pessoal do Carpathia, que foi o que fez o resgate do pessoal do Titanic, né, do naufrágio, eles fizeram todas as anotações baseado com o que tinha saído lá da White Star Line, né, que era a empresa por trás do Titanic, né, para saber quem que era, se morreu, se não morreu, onde que estava, qual que era o ticket, sabe? Então as informações básicas daquela pessoa que estava, tanto que sobreviveu quanto que não sobreviveu. E o bacana é que mais de 100 anos depois do naufrágio, a gente pode utilizar esse conjunto de dados para poder treinar um modelo para verificar quem sobreviveu, quem não sobreviveu, qual que é o peso de cada variável dentro do conjunto, e também determinar se você tivesse no Titanic e se você tivesse sobrevivido. Então saber qual que era a sua classe, qual que era a sua idade, se é homem ou mulher, que também são pontos importantes, já que era primeiro crianças e mulheres, né? Então é bem bacana esse conjunto para você também testar e brincar se você estivesse lá, se você sobreviveria ou não, né? Então, sem mais delongas, bora para a aula! Então, pessoal, nós estamos aqui dentro do Google Colab, né? Dentro do Drive. Então, o notebook aqui, ele estará na descrição do vídeo aqui. Esse código, esse notebook inteiro, na descrição aqui para você poder trabalhar, não ter que criar tudo do zero, né? Então, só acessar ali embaixo e tá tudo certinho. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é baixar esse arquivo, né? Tá aqui nesse link, você clica e você já é redirecionado para poder baixar. E o que nós temos que fazer também agora é conectar aqui o nosso notebook com o Google Drive, né? Então, clicamos aqui em conectar. Ele fará a conexão, que como o Google Colab, ele não utiliza as coisas do seu computador, utiliza uma máquina virtual lá da Google, do servidor, então tem que conectar para deixar tudo certinho. Então, feito isso, nós agora temos que enviar esse arquivo também, que é o que você acabou de baixar, né? Então, vem aqui na pasta. Vem aqui nesse ícone aqui, o primeiro, né, que está fazendo upload, né? Então você clica aqui e daí seleciona qual que é o arquivo, né? É um arquivo Excel, é esse daqui, Titanic 3.xls. Abrir, ele vai falar que quando você fechar esse notebook, esse arquivo ele é deletado, mas a gente só quer gerar um modelo, então não precisa muita coisa não. Então tá tudo aqui certinho, a gente pode já começar a trabalhar com os nossos dados. E a primeira coisa que você tem que fazer, antes de começar a trabalhar com os dados, sim, antes de ver como eles estão, é saber o que os dados dizem, né? O que tem dentro dos dados, quais são as colunas e o que aquelas colunas querem dizer. Então aqui tem escrito, né, o que cada coluna faz, e o que importa pra gente é essa coluna survived, então se o passageiro sobreviveu ou não. Porque se for 0, ele não sobreviveu, se for 1, ele sobreviveu. Então nesse caso é sim ou não, morreu ou não morreu no naufrágio, né? E aqui são as outras colunas, eu não vou discutir cada uma, né? Mas nós veremos quais são importantes para que a gente possa montar um modelo e quais não são, né? Então a primeira coisa que nós temos que fazer agora é importar as bibliotecas para que a gente possa trabalhar com os dados e também abrir esses dados, né? Então vamos aqui embaixo dessa célula de texto aqui tem botão código e vamos começar a escrever o código aqui. Então nós vamos aqui importar as bibliotecas. As bibliotecas não. Então importar o pandas e o NumPy. Então, import NumPy como NP e import pandas como PD. Então, feito isso, agora nós vamos tratar os nossos dados, né? Que é a parte mais importante. Você verificar se tem dados faltando, se tem dados catalogados de forma errada também. Então, vamos aqui abrir esse arquivo, né? Nós temos que abrir o nosso arquivo aqui. Então, abrir o arquivo Excel. Então, arquivo. E aqui nós vamos agora selecionar o caminho do arquivo. Então aqui na pasta, que a gente fez o upload do arquivo, no arquivo do Titanic, nas 3 barrinhas, aqui nas 3 bolinhas, vem em copiar caminho. Feito isso aqui, a gente pode colar aqui, tá tudo certinho. Ele vai ler o nosso arquivo. Então agora vamos salvar esse nosso arquivo, né? Então pd.read Excel, salvar em uma variável, arquivo. E vamos aqui pedir para verificar os 5 primeiros itens. O head mostra por padrão as 5 primeiras linhas da tabela, né? Se deixar só df, ele mostra tudo, ele corta uns pedaços, mas fica muita confusão. Então, feito aqui, nós temos aqui as nossas 5 linhas. Então, abriu o arquivo tudo certinho. E aqui nós temos as nossas colunas. O que importa pra gente a IA vai analisar todas as colunas e determinar se
sobreviveu ou não sobreviveu. O que nós vamos fazer aqui também agora é fazer a retirada de algumas colunas que não fazem tanto sentido com os nossos dados. Por exemplo, a classe faz sentido, porque as pessoas da primeira classe foram as primeiras a serem retiradas. Então acaba que se você fosse da primeira classe tinha uma alta chance de você ficar vivo. Mas o nome da pessoa pouco importa para IA, porque não é o nome que vai determinar se a pessoa ficou viva ou não. Se a pessoa é uma mulher, sim, a idade também. Mas, por exemplo, aqui o número do ticket, o número do ingresso, né, do embarque, não faz tanto sentido, né? Se esse número aqui tem correlação forte se sobreviveu ou não. É como se fosse um número aleatório, então não faz sentido. O fare aqui, que seria o quanto ele pagou pelo ingresso, não faz muito sentido. Então a gente pode retirar essas colunas que a gente analisando, fazendo uma análise pra gente aqui, não faz tanto sentido, né? Então a gente pode retirar essas colunas. Então aqui nós vamos retirar as colunas que não possuem relação com a sobrevivência do passageiro. Então assim, por exemplo, se retirar a coluna aqui da classe, é um ponto forte a classe que a pessoa estava para sobreviver ou não. Então você olhar, você já consegue bater o olho para saber qual que faz sentido e qual que não faz. Se ficar na dúvida, você pode fazer a parte estatística para poder verificar se aquela coluna ela faz sentido estar lá para o modelo, né? Se não, é menos coisa para o modelo. E daí, ele, por exemplo, ele pode deixar alguma correlação no ticket, aqui no valor do ticket, que seja um indicativo que a pessoa podia sobreviver. Mas o número do ticket, o número do embarque, pouco importa. Não faz sentido para a sobrevivência da pessoa. Mas o modelo pode acabar achando. Então, para isso, nós vamos usar a função drop. Então, df drop. E aqui nós vamos passar quais são as colunas. Então, é uma lista. Então, é a coluna name, a coluna ticket. E lembra de escrever certo aqui. Ticket. Porque se escrever errado, ele pode dar erro de não encontrar aquela coluna ou não retirar a coluna. Fare, cabin, boat, body e home.dest. Então, feito isso aqui, nós já temos as colunas. Eu quero deletar em qual eixo? No eixo 1, que é a minha coluna. O eixo 1 são as colunas e o eixo 0 são as linhas. Então eu quero deletar a coluna, não quero deletar a linha, quero deletar a coluna. E aqui eu passo o parâmetro inPlace como true, porque daí eu estou modificando diretamente na minha tabela. Então eu faço uma modificação permanente. E para ver se deu certo aqui, df.head. E a gente vê aqui que sim, nós retiramos aquelas colunas que a gente viu que não fazia tanto sentido. O que nós temos que ver agora são as informações dessas nossas colunas, para ver se não está faltando dado. Se, por exemplo, aqui a coluna do sobrevivente tem que ser o número. Então, se tiver alguma string, então se for um dado que tenha aspas, né, se for como se fosse uma palavra, a gente tem que modificar esse dado daí, porque a gente precisa que seja números. Mesma coisa aqui na idade, se tiver alguma palavra aqui dentro da idade, a gente tem que retirar, ou se tiver valor faltando. Então, nós temos que verificar essas informações. Então, informações dos dados. Então, dados. Então, def.info. E aqui nós temos agora as nossas informações. Então, aqui a coluna, qual que quantos dados tem naquela coluna e qual que é o tipo dela. Então aqui na coluna da classe tem 1309 dados não nulos, então é diferente de zero. O zero, ele é um valor. O nulo, ele entra como none. Se vocês forem ver aqui, ó, é esse valor aqui, ó, none. Isso que é um valor nulo, que vem de not a number. Então não é um número, não é nada, é um valor vazio. O zero, ele é um dado. Então não é que o zero é vazio, o zero é um dado. O zero faz sentido. O que nós podemos ver aqui? Que a coluna da idade tem muitos dados faltando aqui. E aqui também no embarque tem 2 dados faltando. Só que o que importa aqui é a parte da idade. O que você pode fazer? Você pode retirar esses dados que estão faltando. Então você retira essas linhas que tem aqui na idade que esteja vazio. Só que você perde esses dados. Ou você preenche com algum outro dado da sua tabela. Então, por exemplo, você pode preencher aquele valor vazio com o dado acima ou o dado abaixo daquela célula, né? Ou você pode fazer, na maioria dos casos, preencher com a mediana ou com a média. Eu prefiro preencher com a média, que faz mais sentido. Então você pode pedir para preencher esses valores. Porque, por exemplo, aqui, se nós formos ver, ó, então aqui,
1309 menos 1046, você perde 263 dados. Então divide isso por 1309, isso representa 20% dos dados. Lá na frente, quando formos treinar o nosso modelo, nós temos que separar os dados em dados de treino e de teste. Geralmente, os dados de treino são 80% do seu conjunto e 20% para teste. Então quer dizer que se nós retirarmos esses dados, nós estamos perdendo como se fosse um pacote inteiro de dados de teste. Então você vai diminuir muito mais os seus dados. Então nesse caso a gente pode fazer pegar a média da idade e colocar nesses valores vazios. Porque se você tirar, você perde 20% dos seus dados. É muita coisa para você perder. Então, claro, se você tivesse somente 2, 3 dados faltando, você podia retirar esses dados e não ia atrapalhar, mas 20% acaba sendo muita coisa daí. Então, o que nós temos que fazer agora é verificar realmente quantos dados nulos estão no nosso conjunto de dados, né? Então, aqui nós vamos verificar quantos dados faltam em cada coluna. Então, df.is null, eu quero verificar quais são os nulos, .sum. Então, eu quero que ele some em todas as colunas quantos que tem. Então, aqui, como vocês podem ver, o que nós temos aqui é que da coluna da idade são 263 dados, como nós já fizemos as contas, né? Mas para deixar aqui certinho. E do embarque são somente 2. Então, nós temos que modificar esse daqui, ó. Essa parte de idade aqui a gente tem que dizer alguma coisa. A gente vai retirar, nós vamos colocar qual o valor, nós vamos colocar 0. É isso que nós temos que indicar. Então, para isso, aqui nós vamos colocar o valor médio da idade como substituto para não. Então, onde tiver valor vazio na minha coluna da idade, eu quero preencher com o valor da média da idade. Então, def age, então na coluna age, ponto, replace, então eu vou substituir. O que eu vou substituir? O np.num, então o valor nulo. Eu vou substituir por o quê? Eu vou substituir pela média da coluna da idade. Então, df age, ponto, min. E eu quero alterar diretamente em place na minha tabela. Então, eu posso ver aqui df.is null.sum, então somar para ver se foi tudo certinho. Então veja aqui, essa parte aqui a gente pode, a gente não precisa olhar, não é erro nem nada, só dizendo que tem outra forma de fazer mais nova, mas não se preocupe com isso. Veja que na tabela nós temos agora aqui com a idade zerada, então preenchemos tudo. Só que aqui do embarque nós temos faltando 2. Então a gente pode retirar essas duas linhas porque não vai atrapalhar. A gente perder só duas linhas de 1309 não vai prejudicar a nossa análise e o nosso modelo. Então aqui nós vamos retirar as linhas onde o embarque não existe. Então aqui df.drop NA, então a função drop que nós fizemos foi para retirar as colunas, e agora drop NA para retirar as linhas ou as colunas que tem um valor vazio. Então drop NA, então eu quero no eixo 0, se eu colocar eixo 1, o Pandas vai perceber que a coluna do embarque tem dois valores negativos, dois valores faltantes, e ele vai tirar a coluna como um todo. A gente quer tirar a linha, então por isso a gente passa o axis como 0, porque daí eu quero a linha. Como que eu quero? Se eu colocar all, eu tenho que ter essa linha, todas as linhas têm que estar vazias. E daí se tiver, por exemplo, eu tenho 10 células nessa linha. Se eu tiver 9 vazias e uma com dado, se eu colocar o all ele não retira, tem que ter as 10 vazias. Se eu colocar o n aqui, quer dizer que se tiver ao menos um valor vazio naquela linha, eu vou retirar. Então, por exemplo, eu tenho 10 células nessa linha. E se eu tiver 9 dados, mas eu tiver um faltante, ele vai retirar essa linha, porque tem ao menos um dado faltante, ele retira. E aqui no inPlace, como true para alterar a minha tabela direto. Então, df.is null.sum. Quando eu executar aqui, escrevi isNull aqui, isNull. Então veja agora aqui que está o embarque como 0. E se eu pedir agora aqui a informação,
Então já modificada, né? Então vamos aqui verificar a informação, as informações dos dados. Então df.info. Então veja aqui agora que sim, nós temos 1307 dados em todos aqui sem nenhum problema. E o que nós podemos fazer agora aqui é verificar a parte estatística dos nossos dados para a gente poder entender como eles estão. Entra na parte de análise, mas é importante para você criar o seu modelo de IA para ver se faz sentido você continuar com esses dados, né? Vai que eles são totalmente aleatórios, então não adianta fazer um modelo que ele vai realmente só chutar. Então faça você o chute, é melhor. Então vamos aqui obter as informações estatísticas do conjunto de dados. Então, df.describe, se escrever desse jeito aqui, ó, ela faz dessa forma a tabela. Eu não curto muito, eu prefiro do outro jeito, que seria a transposta dessa tabela, então fazer uma transposição. Então depois describe.t. Quando faz isso, o que a linha vira a coluna, o que a coluna vira a linha. É só para a parte visual. Então aqui nós temos a coluna da classe, sobreviveu, idade, se tem irmãos, quantos irmãos tinha no navio e quantos parentes tinha no navio também. Aqui é bacana para você poder ver, por exemplo, que ó, a classe, o valor mínimo dela é 1 e o máximo é 3. Então quer dizer que não tem um número 4. Se tivesse o número 4, teria que retirar essas linhas que tem o número 4 na classe, porque não tinha a quarta classe. Aqui, se tiver 0, também tem que retirar essas linhas. Então aqui é a parte estatística para você entender os seus dados para análise, mas para a gente poder entender, para verificar se está tudo certo, já faz sentido aqui. Então aqui a idade, você não tem idade negativa e também não tem idade, aqui o máximo, por exemplo, 150, sabe? Então você já pode ver aqui o mínimo máximo. Só que o dado que falta aqui são os dados que estão aqui como object, que são strings. Então, por exemplo, o embarque são letras. Então, para semana embarcou são letras, não são números. Aqui o sexo, se é homem, se é mulher, são números, são letras, não são números, são palavras. Então, aí ele não aparece aqui. A gente tem que verificar se tem quais são os valores dessas colunas. Porque, por exemplo, no sexo, se tiver homem, mulher e um terceiro porque bateu errado, que nem, por exemplo, male, esqueceu da letra E, fica só MAL. Então a gente tem que retirar essa ou modificar. Então a gente tem que verificar quais são os valores únicos dentro daquela nossa coluna. Então para isso nós temos uma função também. Então vamos aqui verificar quais são os dados das colunas não numéricas. Então, aqui usar um print com uma fstring, só para a gente poder, para ficar mais fácil. Então, sexo df ponto, sex ponto unique, e aqui embarque df embarked ponto unique. Quando eu faço aqui, então nós temos aqui o sexo mulher e homem, e aqui SCQ. Então foram os três portos que eu tinha que pôr. Então em Southampton ele saiu, Cherbourg ele foi no dia 12 ao meio-dia, aqui em Cherbourg umas 6 e pouco da tarde, e daí no dia seguinte, no dia 13 ou no dia 14 quando ele bateu, então acho que foi dia 13, dia 14 aqui em Queenstown. Então foram só isso aqui, e daí ele chegaria em Nova York, né? Então foram esses 3 pontos de embarque que o Titanic teve. Então até aqui tá tudo certinho. O que nós temos que fazer agora é converter esses dados de palavras para números, porque quando você passa para um modelo de IA de aprendizado de máquina ou rede neural, ele não entende palavras, ele entende números, porque como ele fará contas matemáticas, ele precisa de números para isso. Então a gente tem que atribuir números para esses dados aqui. Você pode fazer de modo automático isso aqui sem nenhum problema. Caso você tenha muitos dados, você pode fazer, mas você pode fazer manualmente também, que é como nós vamos fazer aqui, que a gente tem um maior controle para a gente poder fazer, deixar os dados do jeito que a gente quer deixar também.
Então você pode pensar, mas quando passa para o ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek, essas que são LLMs, né? Você escreve e ela entende o que você escreve e te devolve em palavras. O que acontece? Quando você escreve, ele gera, de modo bem enxuto, assim, bem simples, ele gera tokens para cada palavra que você escreve. Então ele converte aquela sua palavra em números. E dele passa essa sequência de números para o modelo. E dele retorna a resposta em números, só que dele converte em palavras dele. Então não é que você entrega palavras e ele te retorna, ele entende palavras. Não, ele converte para número aquelas palavras e daí ele te retorna com palavras, porque ele converteu a saída de números para palavras também. Então o que nós temos que fazer aqui é converter esses dados de string, né, que é female, male, s, c e q, para números. E nós fazemos manualmente isso aqui para a gente ter um controle dos nossos dados daí. Então vamos aqui, converter os dados de string para int. Então aqui df sex.replace, então é a mesma função que nós vamos para substituir os nossos valores vazios. Então eu quero substituir qual? O valor female, então lembre de escrever certo aqui, por 0. Pode ser qualquer número, 100, 200, 1500, se for qualquer número, mas esse, quando você for passar os dados novos, tem que respeitar essa numeração daí. In place como true. Então a gente copia e cola aqui para facilitar a nossa vida, né? E aqui no female nós escrevemos male e passamos agora aqui para número 1. Então a gente não pode deixar 0, senão vai ficar tudo 0. Agora nós temos aqui o embarked.replace. Então o primeiro embarque que ele teve foi de Southampton, que foi do porto que ele saiu. O que eu fiz aqui, em vez de colocar 0, 1 e 2, eu coloquei quantos minutos essas pessoas passaram no navio. Porque o que eu pensei, quanto mais tempo você passou no navio, você fica mais íntimo do navio, né? Você consegue saber onde estão as coisas do navio. Então quanto mais tempo você passou naquele lugar, mais fácil seria para você saber uma saída de emergência para poder chegar num bote, saber onde estavam os botes também, saber sair do seu quarto para chegar no pier ali para poder pegar o bote. Então quanto mais tempo você passou no navio, mais familiarizado você está com ele. Então eu transformei a letra em minutos passados, desde a hora do embarque até a hora do naufrágio daí. Não do... que seria da... Acho que eu fiz pelo horário da batida e não do horário que afundou o Titanic. Então foi ali umas 11h40 da noite que bateu com o iceberg. Do dia 14 de abril de 1912 daí. Então aqui 64h30, então essas pessoas que embarcaram em Southampton passaram 6.430 minutos dentro do Titanic. E lá na frente nós veríamos se realmente faz sentido a gente fazer essa transformação aqui, se não um dado que a gente pode retirar antes também. Nós veremos lá pra frente qual que é o peso dos dados para o modelo daí. Então vamos aqui copiar e colar para facilitar a vida, né? Então aqui, DC de Cherbourg, aqui nós colocamos 59,70. E aqui de Queenstown, que foi o último porto que o Titanic saiu antes de bater com o iceberg, 50,50. Então, feito isso daqui, nós já convertemos os nossos dados aqui. Isso aqui é só aviso, não é erro não. Então é só aviso, a gente pode fazer. Clicar nesse ícone aqui e limpar saídas selecionadas. Então rodou a célula, só que daí não fica tanta coisa, não fica tão poluído o nosso código aqui, no nosso notebook. Então o que nós vamos fazer agora é colocar a coluna do sobrevivente por último, porque geralmente a resposta que você quer estar por último fica mais fácil, né? Então a coluna da resposta deixa por último, não atrapalha nada deixar dessa forma, só que fica mais fácil para a gente visualmente. Então aqui nós vamos colocar a coluna da sobrevivência por último. Então df o df aqui, e eu vou passar agora uma lista do jeito que, da ordem que eu quero as minhas colunas. Então pclass sex age sp, isso. Lembre de colocar o nome das colunas certo aqui, senão vai dar erro. Park H, embarked e survived. Então feito, a gente pode dar um df.head só para ver se foi certinho. Então não errei nada, escrevi tudo certo. Então veja que antes aqui a coluna, aqui para ficar mais fácil, estava o survived, a nossa resposta como a segunda coluna,
E agora nós deixamos aqui a coluna com por último, que é a nossa resposta daí. O que nós vamos fazer agora também é renomear essas colunas. A gente pode deixar tudo em inglês, claro, sem nenhum problema, só que a gente deixar em português ficar melhor, para a gente poder trabalhar com os nossos dados depois. Então é uma coisa a mais para vocês aprenderem a como trabalhar com os dados, né? Então a gente renomeia sempre depois da limpeza, porque você renomear aquelas colunas que a gente retirou é trabalho jogado fora daí. Então vamos aqui, renomear as colunas. Então, colunas em português. Então é uma lista que eu vou passar. Classe, sexo. E sempre na ordem daqui, da sua tabela. Se colocar ao contrário, por exemplo, se colocar, inverter a da idade pelo do sexo, vai ficar, o nome da coluna vai ficar invertido. Os dados não, mas o nome da coluna inverte. Sexo, idade, quantidade de irmãos, quantidade de parentes, embarque e sobreviveu. E agora nós precisamos pegar as colunas do nosso conjunto aqui, né? Então, colunas em inglês é df.columns. Escrevi certo, escrevi certo. E agora nós vamos criar um dicionário para poder ter a chave sendo o nome da coluna em inglês que a gente quer trocar e o valor sendo o em português, que é qual o valor que será o novo, né? Então, dict coluna será um dict comprehension aqui. Então é o inglês, português para inglês, português em zip, colunas inglês e colunas português. E agora nós usamos a função rename para isso. Então df.rename, e aqui nós passamos qual que é o nosso dicionário com a troca, né? O eixo eu quero trocar o nome das minhas colunas e o inplace como true, só para que a gente possa modificar diretamente. Então df.read. Feito isso daqui. Se não deu nenhum erro, agora nossas colunas estão modificadas com em português, né? Para a gente poder utilizar depois. E pessoal, tô dando uma paradinha aqui no vídeo para agradecer vocês. Chegamos aos 200 inscritos no canal em menos de um mês depois dos 100 inscritos, né? Deu mais ou menos uns 28, 31, 32 dias. Então, a gente conseguiu um mês 100 inscritos já, o que é uma coisa muito bacana. Agradeço muito vocês. A gente já tá com mais de 200 inscritos, né? Na publicação desse vídeo aqui. Mas eu quero agradecer de coração mesmo. Todos vocês que estão aqui, comentam, compartilham. Gostam do trabalho que eu tô fazendo. É uma coisa que eu adoro fazer vídeo, adoro ensinar, né? Tanto que eu sou professor. Então, espero que vocês continuem aqui comigo, divulguem o canal, mostrem para os amigos, para quem vocês quiserem que precisem, talvez aprender Python para ajudar na profissão, né, mudar de carreira, alguma coisa assim. E então indiquem meu canal, né, o meu trabalho, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo aqui. Eu tô fazendo de coração, né, eu tô adorando fazer esses vídeos aqui, eu gosto muito. Vou continuar, né, lógico. E se continuar assim, a gente consegue os 300 inscritos daqui a pouquinho. Então, pessoal, de novo, muito obrigado mesmo, de coração. Agradeço muito, fico muito feliz. E nos vemos no próximo vídeo com os 300 inscritos daí. Agradeço muito, pessoal, e voltamos pro vídeo agora. Então, essa parte aqui nós terminamos da parte de tratamento de dados. O que nós vamos fazer agora é a matriz de correlação. Claro que numa análise mais completa você faria vários gráficos, histograma, boxplot, violino, dispersão, você faria muito mais, só que é um projeto de análise de dados. A ideia aqui é para IA, então nós vamos criar esse modelo de IA, só que nós precisamos fazer esse tratamento antes para passar dados bons, né, de boa qualidade para o nosso modelo. E um dos gráficos que nós temos que fazer aqui é o de matriz de correlação, para ver qual é a correlação dos dados dessas colunas com a da sobrevivência, para ver se faz sentido. Então, por exemplo, a pessoa que está na primeira classe, teoricamente ela tinha mais chance de sobreviver porque elas foram as primeiras a serem levadas para o bote salva-vida, né? Então, para ver essa correlação, porque se não tiver nenhuma correlação, a correlação for tipo ínfima, não adianta passar por um modelo de IA, porque nenhum modelo de IA vai achar uma correlação. Então é importante fazer essa parte aqui. Então o que nós vamos fazer aqui é importar as bibliotecas da parte gráfica. Importar as bibliotecas gráficas. Então, import Seaborn como SNS e import matplotlib.pyplot com PLT. Então a gente já pode começar a criar os nossos gráficos, a nossa parte gráfica aqui da matriz de correlação, né?
Então vamos fazer aqui a matriz de correlação, também é conhecido como mapa de calor, porque ele usa cores, né? Então também matriz de correlação ou mapa de calor é o mesmo. Então sns.heatmap, e que nós vamos passar os dados. Então bf.core, então ele vai criar uma tabela de correlação entre os dados. Anote como true, então eu quero que me mostre esses dados, esse valor da correlação, porque se tirar fica por cor, fica mais difícil de entender. E aqui o CMap, eu gosto dessa paleta aqui, que é rosa e roxo, não fica tão ruim pro olho daí. Então, mas esse aqui não precisa colocar, o CMap não é obrigatório. Então é plt.show para mostrar esse gráfico. Então veja que nós temos a matriz de correlação. Então na diagonal é a coluna com a própria coluna, então a coluna classe com a coluna classe é a correlação de 1, né, porque ela é com ela mesma. Então o que está aqui para baixo é a mesma coisa que está para cima, tá? Então o que a gente pode ver que é a da coluna sobreviveu. Por isso que eu falei para deixar por último, porque ela fica lá na última linha e na última coluna. Fica fácil de ver daí. Então aqui a gente pode ver, por exemplo, a classe. Quanto menor o valor da classe, maior a chance de sobrevivência. Não é que negativo não sobreviveu, não. É a correlação positiva e negativa. Quanto mais perto de 1 é correlação positiva. Ou seja, se A sobe, B sobe. Correlação negativa é se A sobe, B desce. Então quer dizer que se a pessoa é da classe 1 tem maior chance de sobreviver, porque ela está numa classe, o valor da classe é baixa, por assim dizer. A do sexo também, que como o 0 é mulher, então quer dizer que se fosse mulher tinha maior chance de sobreviver. É isso que quer dizer daí, porque se vai para 0, o da mulher e a sobrevivência vai para 1. Então fica assim, se a sobrevivência cresce e se diminui, quer dizer que a mulher sobrevive. Então tem outras correlações que você pode tirar aqui também. E o bacana, por exemplo, a quantidade de parentes e de irmãos é bem alta, então quer dizer que a maior parte dos parentes do navio eram irmãos entre si, né? Então é bacana. Claro que a importância daqui, mas você pode tirar outras correlações com os outros dados também. Nada impede isso. Então essa matriz só para ter uma noção, então sim, tem correlação, é bacana, tanto positiva quanto negativa, tem correlação, então a gente pode continuar com os dados. O que nós temos que fazer agora é a separação dos dados, para dados de treino e dados de teste. Então nós temos que passar dados para o modelo treinar e dados para o modelo testar. Então a gente não pode passar todos os dados, porque ele não vai ter com que testar, né? Não faz sentido, a gente tem que testar o modelo, ver se está funcionando, se está bom o teste, então quer dizer que ele pode entrar em produção, por exemplo. Então para separar esses dados, nós vamos aqui chamar essa função para fazer a separação para a gente. Então, função para separar os dados. Então, from sklearn.model selection import train test split. E por que é bom fazer separação também? Porque como eu já falei, você precisa que o modelo ele treine e teste para ver se ele está funcionando, mas se você passar os dados somente para treinar sem testar, ele não vai acabar generalizando, ele vai acabar memorizando os dados. E não é uma coisa muito boa o modelo memorizar, porque quando chegar dados novos que ele nunca viu, ele não vai saber o que fazer, ele vai ter um péssimo desempenho daí. Então vamos agora separar os dados. Separar os dados. Então os dados para o X são usualmente utilizados para os dados sem a resposta, né? Então são todos os dados que nós temos aqui. Então bf.drop sobreviveu e eixo 1. Então eu vou ter todos os dados daqui, então vai de classe até embarque e sem o sobreviveu, porque eu não quero a resposta. A resposta vai para o outro conjunto, que é o conjunto Y dele. Então o df sobreviveu. E agora nós vamos separar em x treino, x teste, y treino e y teste. Então o x treino é os dados com a pergunta, né, de treino, e o y treino é a resposta do treino. E do teste é a mesma coisa. Então o x você tem os seus dados de pergunta, então você entrega tudo isso aqui de classe até embarque para o modelo que é a sua pergunta e ele vai te responder com a coluna sobreviveu, se é 0 ou se é 1. Então aqui, train test split, e aqui nós passamos o nosso conjunto sem a resposta, o nosso conjunto de resposta, e aqui o nosso train
size, então qual que é a quantidade de dados que eu quero dar para treinar? Eu quero 80%. Entre 70% e 80% dos dados é bacana dar para treinar. Claro que você não pode, se você tem 100 dados e der 80 dados para treinamento, é ruim porque ele vai fazer o overfit, ou seja, ele vai se sobreajustar os dados de treinamento, então ele vai ser muito bom no treino, mas para valer ele vai ser muito ruim daí. Então entre 70% e 80% dependendo de quantos dados você tem. Você tem, por exemplo, 1 milhão de dados, pô, 80% dos dados é muita coisa, então você usa tipo 100 mil já é bom para você fazer um treinamento, então vai depender quanto você tem. Nesse caso aqui é bacana. Caso você queira usar o test size, que é a quantidade de dados de teste, você passa quantos dados você quer para teste. Então seria aqui test size 0.2. Então se teria 20% para teste, então automaticamente 80% é para o treinamento. A gente pode executar aqui e deu tudo certo. O que a gente tem que fazer agora é treinar um classificador idiota, entre aspas, que é o Dummy Classifier, porque ele faz por chute, então ele vai chutando se nesse caso sobreviveu ou não sobreviveu. É bacana para você ver se os seus dados eles são realmente puramente chutes, então é um conjunto de dados que ele foi manipulado ou não teve um tratamento adequado, então ele é somente para chute. E também você verificar se os seus modelos que você for treinar não estão igual o Dummy Classifier, porque se estiver quer dizer que seus dados estão muito ruins. Então é para você verificar se o seu conjunto é bom e também verificar se os seus modelos eles realmente estão entendendo os dados dele. Então o que nós temos que fazer aqui é importar o classificador Dummy. Então from sklearn.dummy import Dummy Classifier. Então feito isso daqui, a gente já pode criar e treinar o nosso modelo. E é muito simples criar e treinar um modelo de em 2 linhas você resolve. Então criar e treinar o modelo Dummy. Então Dummy é o Dummy Classifier e eu vou passar aqui a estratégia para ele. A estratégia. Tem várias estratégias. Como ele chuta, você passa a estratégia, por exemplo, eu quero a estratégia estratificada, né? Que ele verifica mais ou menos a proporção de 0 e 1, né? Ali de sobreviveu ou não sobreviveu. E ele faz o chute baseado nessa proporção. Então não é totalmente aleatório. Mas não deixa de ser um chute também. Então, stratified. Opa. E agora nós vamos treinar o modelo. Então, dummy.fit. E nós passamos aqui x treino, que são as perguntas, e o y treino, que são as respostas. Então veja, treinou já, coisa bem simples, nada muito difícil. Aí agora nós vamos importar as métricas para a gente poder verificar como que esse modelo se comportou, né? O quão bom esse modelo está. Então aqui nós vamos importar as métricas, que é a parte estatística do modelo, para a gente poder ver ele está acertando quanto que ele está melhorando. Para isso daí. Então from sklearn.metrics import accuracy score. Então acurácia, eu quero a matriz de confusão também, para a gente poder verificar quanto acertou e quanto errou. F1 score, precision score e o recall score, que seria a revocação. Então a gente pode executar aqui a célula e tá pronto, nós temos as métricas importadas. Nós vamos fazer agora é criar uma função para analisar essas métricas, porque assim, você vai ter que ver essas métricas para cada modelo. A gente vai trabalhar com 10, 11 modelos, então refazer esses códigos 10, 11 vezes não faz sentido. Então vamos criar uma função para isso daqui, para facilitar a nossa vida. Então def métricas x test, y test, classificador e o nome do classificador. Então essa aqui é a função responsável por retornar as métricas e a matriz de confusão. Retornar as métricas. Isso. Então vamos aqui prever o resultado primeiro. Prever o resultado, porque é a partir da previsão que a gente tem a noção se acertou ou errou. Então é previsão. Então é aqui, ó, classificador.predict, que nós passamos o x-test. Nós vamos ter aqui a acurácia. Acurácia. Então, acurácia
Então é o Accuracy Score, e aqui nós passamos a nossa resposta, o nosso gabarito e a nossa previsão. Então sempre primeiro o gabarito e depois a resposta do modelo, que é a nossa previsão. Nós vamos aqui precisão, então, precisão, precision, tá aqui, precision score, então y teste e previsão. Aqui a revocação, revocação é recall score, y teste, previsão, e aqui a pontuação F1. Então tá como F1 mesmo. Então F1 score, y teste e a previsão. Então aqui vamos agora aqui mostrar as métricas. Então print, então, acurácia, mentira, é o classificador aqui primeiro para a gente poder saber. Então, classificador, então, aqui, nome classificador, acurácia, agora sim, então acurácia com 3 casas decimais, já que é porcentagem, né? Precisão, então aqui a precisão com 3 casas decimais também. Evocação, evocação com 3 casas decimais, e a pontuação F1, aqui é F1 com 3 casas decimais. Vamos aqui agora criar a matriz de confusão. É uma matriz que nós vamos ver quantos em absoluto, né? Acertou, previu como sobreviveu 15 e previu como não sobreviveu 30. É isso que vai mostrar. Vendo a imagem fica melhor daí. Então, matriz, aqui é Confusion Matrix, aqui com o nosso y-teste e a previsão. Então aqui nós vamos criar uma tabela auxiliar para armazenar os dados reais e da previsão. Então aqui, ó, tabela auxiliar, então pd.dataframe, então aqui é a nossa matriz, os nossos dados, o nosso index é não sobreviveu e sobreviveu. Só copiar e colar aqui que ainda vai passar as colunas, vai ficar mais fácil. Aqui columns, isso. Vamos agora aqui ajeitar o tamanho da imagem aqui, né? Tamanho da imagem do gráfico, para ficar uma coisa grande, ficar fácil de ver. Então plt.figure fig size 10x5. Vamos aqui criar a parte gráfica da matriz de confusão. Então aqui é o gráfico, matriz, então sns.heatmap. Então aqui os nossos dados é a nossa tabela auxiliar que nós criamos. Eu quero ver sim quantos que ele acertou e quantos que ele errou, né? Então eu quero sim anotar. O formato de saída do texto ali, .5G. E anote keywords. Então eu quero que o tamanho do número dentro do meu gráfico seja de 13, porque ele é muito pequenininho. Então eu quero aumentar. Então aqui vamos colocar, vou colocar um título no gráfico para ficar bem profissional, ficar bacana. Então gráfico matriz .set
title. Então aqui é matriz de confusão. E aqui eu passo o nome do classificador. O tamanho, então font size de 15 e o Y em 1.05. Então eu quero que ele não fique colado direto no topo do gráfico, quero que ele fique um pouquinho para cima dele. Então adicionar a legenda aos eixos. Então plt.xlabel, valores previstos. Então font size de 13 e plt.ylabel, valores reais, font size 13. E vamos finalmente aqui mostrar o gráfico. Então plt.show, executando tudo isso aqui, a gente criou a função. Ela não aparece nada porque a gente não pediu nada ainda, né? Então o que nós vamos fazer aqui agora é verificar as métricas do modelo dummy. Então métricas do modelo dummy. Então métricas x teste, então vamos agora com teste, y teste. Qual é o classificador? É o classificador dummy, e aqui nós escrevemos com dummy classifier. Feito aqui, veja que ele aparece aqui, ó, a acurácia. Isso aqui é tudo em porcentagem, tem decimal, mas em porcentagem. Então a acurácia, a precisão, revocação e a pontuação. Então veja aqui, ó, que quando ele previu que não sobreviveu e não sobreviveu em 103, então ele acertou. Só que ele previu como não sobreviveu e sobreviveu aqui. Então aqui ele acabou acertando mais do que errando. Só que aqui não sobreviveu, ele matou 53, sendo que tinha que estar vivo. Ele só acertou em 38. Então, como ele é chute, né, acaba tendo isso. Pode ser que o valor de vocês aqui seja diferente, né? Porque como ele pega dados na hora que ele cria aqui, a separação é de modo aleatório, a separação, então pode ser que modificou alguma coisa, mas nada muito diferente também, então nem esquente com isso. Só aqui, esqueci do CMap, então RDPU, então a gente executa aqui de volta, faltou a vírgula, né, isso. Aí agora sim, a gente pede a métrica aqui de novo, e veja que mudou de volta, porque como ele faz a previsão aqui em cima, dentro da classe, né, da função, ele fez outra previsão. Então também vai modificar cada vez que você for fazer, mas não tem problema nenhum. O que nós vamos fazer agora é treinar vários modelos para que a gente possa ter uma boa gama, para ter um bom modelo, né? Então esse aqui é realmente os dados, ele chutou, então os dados não estão aleatórios, né? Não são chutes os nossos dados, uma coisa boa. Então a gente pode comparar até com o Dummy Classifier os modelos para ver se eles foram piores do que o chute, né? Então é só para ter um teste aqui. Então nós vamos aqui importar os modelos. Então, from sklearn.svm import svc, from sklearn.navebase import Gaussian NB, from sklearn.tree import Decision Tree Classifier. Então veja que tem o Classifier Regressor em alguns. From sklearn.neural networks import MLP Classifier. From sklearn.neighbors import K-neighbors classifier. From sklearn.linear model import logistic regression. E from sklearn.ensemble import ADA bus classifier, extra tree classifier, gradient boosting classifier e random forest classifier. Então, importamos tudo certinho. O que nós vamos fazer agora é criar um dicionário
com esses modelos para a gente poder fazer de modo automático esse treinamento. Então, dicionário com os modelos. Então, modelos SVM e aqui STC random state igual a 1. Então, para quando eu for refazer esses modelos, retreiná-los, eu não tenho perigo de a aleatoriedade ser um fator decisivo para o modelo daí, para decidir o melhor modelo. Então, vamos aqui. Gaussian NB. Então, aqui. Gaussian NB. Decision Tree. Então, Decision Tree Classifier. MLP. Okay. MLP Classifier. Aqui. Opa. KN Classifier, que seria o K-Neighbors Classifier, né? K-Neighbors Classifier. Esse não vai random state. Logistic Regression. Então aqui Logistic Regression random state. ADA Boost. Então, ADA Boost Classifier. Extra Trees. Isso. Então, Extra Trees Classifier. Gradient Boosting. Tá certo. Então, Gradient Boosting Classifier. E aqui o Random Forest. Então, Random Forest Classifier. Então, feito isso daqui, a gente pode executar essa célula. Deu tudo certinho. E agora o que nós vamos fazer é treinar os modelos em modo automático, né? Então vamos aqui. Treinar os modelos. Então, for nome modelo em modelos. Então o que eu quero é o modelo, modelos nome modelo. Então eu vou pegar o modelo cru ainda e vou treiná-lo, modelo ponto fit. E aqui nós passamos x treino e y treino. Agora nós vamos usar as métricas deles. Então métricas, então é o nosso x teste, y teste, o nosso modelo e o nome modelo. E o que eu vou fazer agora? Eu vou trocar o modelo antigo pelo modelo novo. Então modelos, nome modelo, e que eu vou trocar pelo modelo já treinado. E print hashtag vezes 50 para poder separar os gráficos, ficar mais fácil a visualização. Então feito isso aqui, a gente pode executar. Ele vai girar aqui as métricas com os gráficos, né? Ele treina rápido desse jeito aqui, né? E o que agora nós temos que fazer aqui é analisar modelo por modelo aqui. Então, verificar a acurácia, precisão, revocação, pontuação e a matriz aqui dele. Então veja, o SVM é muito ruim, porque ele matou todo mundo. Então todo mundo tá no Titanic e morreu para ele. Aqui, o Gaussian NB tem o valor da acurácia, precisão, revocação. E aqui certinho a matriz, né? Então nós temos que ver aqui os dados e a matriz também para ver se faz sentido. Se tiver dúvida no que é a parte da acurácia, precisão e revocação, dá um Google. Mas o que nós vamos utilizar para melhorar o modelo, que sim, nós teremos que melhorar o modelo, é a acurácia, que ele verifica essa diagonal aqui, se ele realmente acertou aqui, se ele marcou como não sobreviveu e não sobreviveu, e aqui se sobreviveu e se realmente sobreviveu. Então é isso que vai importar para a gente, para saber se o valor para poder melhorar o modelo. O que vocês têm que fazer aqui agora é analisar aqui. Eu recomendo botar em um Excel certinho esses dados aqui, para daí ficar mais fácil a visualização, que é o que eu vou fazer agora. Então voltamos daqui a pouco. Então pessoal, voltamos aqui com a tabela já montadinha. O que nós temos que fazer aqui agora é verificar qual que tem os melhores parâmetros, né? A parte estatística melhor, né? Então aqui
No Excel a gente vai ver do menor para o maior, né? Então aqui da acurácia é o ADA Boosting aqui. Na acurácia. Na precisão aqui é o Gradient Boosting. Aqui. A revocação aqui, ó. Então 100% do MLP tem que ficar de olho, porque não é 100%. Porque veja os outros dados aqui, ó. A acurácia e a precisão tá muito baixa. Então daí, por isso que tem que ver lá a parte dos dados, né? Aqui da tabela. Então aqui se for ver o MLP aqui. Aqui, ó. Ele colocou tudo como que tenha sobrevivido. E então teve gente que não sobreviveu no naufrágio, né? Então esse 100% fica bem de olho. Então aqui seria o ADA Boost de novo. E aqui seria o F1, seria o ADA Boost de volta. O F.F1 usa a acurácia e a precisão para fazer a conta. O que nós faríamos aqui? Nós usaríamos o ADA Boost, né? Se fosse certinho, só que eu já testei com ele. Quando você melhora, ele demora muito para poder melhorar. E daí quando melhora, ele fica pior o modelo. Por algum motivo, fica pior. Então o que nós usaríamos será o Decision Tree. Porque eu já usei ele, ele funciona. Ele não foi o melhor aqui, só que no gabarito ele foi o melhor. Então, mas ele não foi melhor aqui, a gente pode tentar melhorar um pouquinho. Nem que seja aqui a acurácia melhorar um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue, né? Então aqui, o que nós temos que fazer aqui agora é fazer o nosso tuning do modelo, melhorar o nosso modelo aqui. Então nós vamos aqui, importar a função para melhorar o modelo. Então aqui, from sklearn.model selection import grid sv search, grid search cv. Então, agora que nós vamos importar aqui outra biblioteca, importar a biblioteca do tempo, que é para a gente poder saber quanto tempo demorou para fazer todo o melhoramento, né? Então, import time. Então, aqui, parâmetros para melhorar o modelo. Então, aqui, parâmetros. Como vamos utilizar o grid search, o Decision Tree, nós temos os parâmetros dele, né? Então aqui, um dos parâmetros é o Criterion. Vai passar uma lista. Então, Gini, entropia, então entropia, e o log loss seria a perda logarítmica dele. Max Width, então a profundidade dessas árvores. Vamos passar aqui, list, range 1 até 10 e max features, list, range de 1 até 100. Então como que eu sei quais são esses hiperparâmetros? Então eu escrevo aqui, sklearn Decision Tree. Aí aqui, como estamos trabalhando com classifier, classificação é aqui. Então o que você tem são esses hiperparâmetros aqui, ó, tudo daqui. Então você escolhe qual você quer melhorar. Você pode escolher todos, mas entenda, quanto mais parâmetros hiperparâmetros você quiser melhorar, mais demorado é, e quanto maior o intervalo dos dados para poder melhorar, maior também é o tempo. Então aqui você vê, então o critério aqui. Aí são esses valores, você escolhe aqui, vê, entende por que esse critério, para que ele serve, né, para ver se faz sentido para você melhorar. Então qualquer modelo é sklearn, o nome do modelo, e daí você consegue acessar aqui. Então, o que nós vamos fazer agora aqui é chamar o nosso modelo, só que a gente vai pegar o modelo cru, não o modelo já treinado. Então, árvore de decisão, então, decision tree classifier. E que nós vamos, então, aqui, chamar o modelo. Nós vamos fazer aqui agora o melhoramento. Então, o melhoramento do modelo. Então, grid search, você pode escrever como modelo melhorado, mas eu escrevo como grid search. Então, grid search CV, deck, parâmetros. Então, qual que é o meu modelo? Quais são os meus hiperparâmetros aqui, né? CV10, que é o cross value,
que é para você, por isso esse Grid Search CV, que você vai repetir 10 vezes esse treinamento aqui, só que daí utilizando lotes de dados diferentes. Scoring, então eu quero que aumente a minha acurácia, então accuracy, e jobs -1, que eu quero que todos os núcleos de processadores disponíveis sejam feitos para essa função. Então se o seu computador tem 4 núcleos de computadores, então os 4 núcleos estarão de processador, né? Os 4 núcleos estarão dedicados para essa tarefa aqui. Você pode selecionar, eu quero só 2 núcleos, eu tenho 12, então eu quero 8 só, você decide. Mas -1 quer dizer que todo o seu poder computacional está voltado para isso aqui. E aqui nós vamos verificar quanto tempo demorou também para o treinamento. Time.time. Então aqui, grid search.fit. Então x treino, y treino, tf que é o tempo final. Então time.time. E aqui, delta que é o tempo final menos tempo inicial. Print, então tempo de melhoramento, então é o delta 60 minutos e em segundos aqui, delta com uma casa decimal segundos. E é isso, então podemos executar essa célula aqui executando, ela vai demorar um pouco para poder treinar. Terminando o treinamento aqui, o melhoramento, né? Daí a gente volta com o final da aula. Então, pessoal, voltamos. Pode ser que demore um pouco mais, um pouco menos, depende também de quando você está usando do notebook aqui, né? Mas nós temos agora aqui o nosso modelo. O que nós temos que fazer agora aqui é verificar quais são, foram as melhores combinações dos hiperparâmetros, né? Então, para isso, nós vamos chamar aqui, então, obter os melhores parâmetros. Então, grid search.best parâmetros, são os parâmetros com esse underline no final aqui mesmo. Então ele dá aqui que o critério foi o GIN, o max deep foi 4, max features foi 5. Então esse foi o melhor modelo. Ele viu qual que foi a melhor acurácia e foi esse aqui. Então nós vamos verificar aqui agora saber quanto que melhorou, né? Vamos ver as métricas desse novo modelo melhorado aqui. Então, verificar o modelo com os dados de teste. Então, métricas, x teste, y teste, é o nosso grid search, e aqui é o decision tree classifier melhorado. Vamos fazer aqui, e agora nós vamos aqui na nossa tabela aqui, né, ver se melhorou aqui mesmo. Tá mais fácil aqui. E veja aqui, ó, o decision tree, a acurácia estava em 75.6, passou para 80.9. Aqui a precisão aumentou bastante. A revocação acabou caindo um pouquinho, mas a pontuação F1 ela aumentou também. Então o modelo ele melhorou muito, sim, claro que dá para melhorar mais. Você ajeitando melhor esses critérios, esses parâmetros aqui, né? Utilizando os outros parâmetros, os outros hiperparâmetros que também tem, né? Só que sim, entenda, vai demorar muito mais, precisa de mais poder computacional. Mas para vocês entenderem como funciona, funciona certinho aqui. Então veja que a gente conseguiu melhorar, ficar até um pouco melhor do que o Ada Boost. Então a gente conseguiu deixar o Decision Tree bem melhor. Então a gente pode fechar aqui. E o que nós podemos fazer aqui agora é verificar quais são as importâncias das colunas, né? As importâncias das features para o nosso modelo, para saber se a gente fez uma boa seleção das features, se a gente não colocou as características, né, as colunas que realmente importam para o modelo, ou as que não importam, a gente acabou colocando e tirou as que importavam, né? Então para isso aqui nós vamos aqui verificar a importância das features para o modelo. Isso aqui varia de modelo para modelo, tá? Então para o Decision Tree pode ser X features, para o Random Forest pode ser outras features importantes para eles. Então, importância. Então,
pd.series map lambda x, então round x vezes 100 em 2 casas decimais, e eu quero que seja modificado aqui o meu grid search.bestestimator feature importance index x test.columns rename importância, e aqui então importância. Vejamos aqui, faltou vírgula aqui, isso. Então veja aqui, ó, a classe a 22%, quase 23% de importância. Aqui o sexo é um ponto muito importante para ele aqui. E veja que a quantidade de parentes não foi tão importante para ele, de irmãos até que foi. Idade foi também assim, né, assim, na comparação com a classe com sexo. E veja aqui que também o embarque é só 2%. O que eu pensei em fazer, quanto mais tempo você ficava no navio, mais familiaridade tinha. O modelo viu que tipo, pouco importava se você entrou no primeiro porto, entrou no último, pouco importava. Isso não aumentaria suas chances de sobrevivência do naufrágio, né? Então, até aqui tá beleza, conseguimos montar um modelo, só que o que importa agora é a gente tem que salvar esse modelo, porque se a gente quiser colocar novos dados, replicar esse modelo, se a gente não salvar, a gente vai ter que fazer tudo isso aqui de volta para cada vez que a gente quiser ver novos dados. Então a gente tem que salvar o modelo e daí a gente utiliza o arquivo desse modelo salvo, onde a gente quiser daí. E não precisa ter que refazer todo esse processo que a gente fez aqui. Então vamos aqui salvar o modelo. Então, from pickle import dump, e aqui nós vamos salvar aqui with open. Então aqui onde eu quero salvar é barra content barra, daí agora o nome do arquivo, porque essa barra content ela vai cair aqui na nossa parte de upload aqui. Aparece alguma coisa aqui? Vai aparecer aqui, ó. Então a gente pode baixar aqui dentro da seção. Então vai ser aqui modelo, vou escrever aqui decision tree titanic.pkl, e eu quero escrever ele como bytes, então o WB é importante, como F, então dump. Então o que eu quero salvar? O meu modelo search no meu arquivo. Feito isso daqui, a gente pode executar aqui a célula. Não deu nenhum erro, vai aparecer aqui desse jeito. Então não adianta abrir aqui porque ele vai estar tudo criptografado, mas você vem aqui nos 3 pontinhos, faz o download, então daí você já tem o arquivo baixado do seu modelo e você pode usar com qualquer dado daí, claro, seja do Titanic, né? Você pode daí utilizar para fazer testes como se você estivesse lá, sabe, para poder fazer para dar uma brincada também. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido como funciona aqui a parte de montagem de um modelo de IA, né, de aprendizado de máquina. Não é uma coisa completa, se fosse completa seria um curso só para isso, né. Então esse vídeo ficou muito longo, eu sei, mas ele ficou bem explicadinho para vocês entenderem, claro, né. Não veio a parte de análise de dados, daí ficaria um vídeo assim de 2 horas e pouco, 3 horas, mas você já tem uma noção de como fazer para trabalhar com dados, passar para um modelo de IA. Então agora, se vocês quiserem fazer com outro modelo, vocês só selecionam quais os conjuntos de dados, faz o tratamento, né, que não é nada diferente do que a gente fez aqui, e daí façam um modelo, brinque com ele, salve, e daí distribua se quiser fazer alguma coisa assim. E no mais é isso, nos vemos no próximo vídeo, até lá, fique com Deus e fui!